Graça e paz, queridos irmãos, um ótimo dia a todos. Hoje, dia 15 de maio de 2025, nosso devocional diário hoje começa a leitura da carta de Paulo aos Romanos. Paulo começa se apresentando: Paulo, servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Paulo se apresenta como que vai escrever essa carta ali à igreja que se encontra em Roma. Ele diz que é assim que ele está fazendo. Versículo 7: a todos que estáis em Roma, amados de Deus, chamados santos, graça e paz de Deus, nosso Pai, e do Senhor Jesus Cristo. Caracteristicamente, os apóstolos, quando escreviam, desejavam graça e paz, e Paulo faz isso, e ele diz que está escrevendo ali a igreja em Roma. Nós vamos ver aqui que Paulo tem um anseio de estar naquela igreja. Versículo 8 diz para nós que primeiramente ele dá graças a Deus por Jesus Cristo, acerca deles, porque em todo o mundo é anunciada a fé daqueles irmãos. Então, a igreja que já tinha nascido em Roma tinha uma fé vívida a ponto de ser conhecida em todo o mundo. E ele disse que pela vontade de Deus, ele queria uma ocasião de poder estar ali naquela cidade. O versículo 10 diz assim, e o versículo 13 ele vai confessar que ele não quer que os irmãos ignorassem que muitas vezes ele quis ir ter com os irmãos, mas até agora ele tinha sido impedido de fazer aquilo. Nós temos que louvar a Deus por Paulo não ter conseguido ir a Roma quando queria, porque talvez simplesmente não existisse essa carta, se ele tivesse conseguido chegar lá antes. Mas nós temos diante de nós aqui o Evangelho segundo Paulo, podemos chamar. Temos aqui um tratado teológico escrito por um apóstolo de uma maneira especial. Essa carta é magnânima, perfeita, é algo lindo de se ler, de se ouvir, de se sentir, de se viver realmente. Inclusive, essa carta, ao longo da história, fez grandes pessoas fazerem grandes coisas, e a nossa expectativa é que você que nos ouve também possa viver a verdade que está escrita aqui. Os versículos 16 e 17 dizem para nós o que é o Evangelho. Porque não me envergonho do Evangelho de Cristo, pois é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, porque nele se descobre a justiça de Deus de fé em fé, como está escrito, o justo viverá da fé. Aqui, dentro desses versículos, está a verdade maravilhosa, que o justo vive pela fé. Não é pelas obras, a salvação é para aquele que crê, tanto do judeu, quanto do grego, quanto qualquer pessoa que crê. Essa fé que é gerada pelo próprio Jesus Cristo no coração de cada um de nós. O justo vive da fé. Através desse versículo, por exemplo, nós sabemos que houve a reforma protestante. É um versículo que, ao longo das eras, tem produzido vida e fé no coração de pessoas desesperadas, pessoas atormentadas realmente. Mas o que é saber sobre a fé? O que é viver da fé? O que é o justo viver da fé? É o que Paulo ele vai dissertar ao longo dessa carta para nós. Ele começa falando, claro, sobre o problema do pecado. Ele diz primeiro que Deus se revela até mesmo no meio das coisas invisíveis. Ele diz no versículo 20 que desde a criação do mundo, todo o seu eterno poder, com a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas para que eles fiquem inexcusáveis. Paulo está dizendo aqui da revelação, que é chamada revelação geral de Deus. Na natureza dá para se perceber Deus. Não tem como olharmos para a criação, olharmos para uma folha até e vermos que não há um designer inteligente por trás daquilo, que não há alguém que criou todas aquelas coisas. E Paulo vai assim chamar a atenção, falando que tendo conhecido a Deus, não glorificaram a Deus, nem lhe deram graças, antes de seus discursos se desvaneceram e o seu coração sensato se obscureceu. Nós vemos que as pessoas, ao invés de adorarem a Deus, vão adorar a criatura. As pessoas viram as costas para Deus e isso é inexcusável, tanto quanto quem tem a revelação especial, que é a palavra de Deus. Essa revelação, então, quando se ouve, não se crê, não se percebe Deus nela, realmente Deus ele vai ter que tratar com a sua ira. E como é que Deus trata a ira? Como que Deus trata de uma pessoa? Veja que Deus, quando as pessoas viram as costas para ele, o que Deus faz é deixar aquela pessoa perdida em seus próprios desejos. Veja o que dizem aqui os versículos 24, versículos 26, 27 e 28. Por isso também Deus os entregou às concupiscências dos seus corações, aos desejos dos seus corações, a imundícia para desonrarem seus corpos entre si. Então, por causa do pecado, a consequência, a ira de Deus vem sobre essa terra. Veja que a ira de Deus não vem por causa desses pecados. Na verdade, a ira de Deus já está sobre a terra porque esses pecados já
estavam sendo cometidos, já estamos vivenciados. Veja que Deus abandona as paixões infames, diz o versículo 26, porque até as mulheres mudaram o uso natural no contrário à natureza. Semelhantemente também os homens, deixando o uso natural da mulher, se inflamaram em sua sensualidade, uns para com os outros, homens com homens, cometendo torpeza, recebendo em si mesmos a recompensa que convinha ao erro. Eles não se importaram de ter o conhecimento de Deus, assim Deus os entregou a um sentimento perverso para fazerem coisas que não convêm. Veja que por causa da perversidade do coração do homem, Deus deixa o homem fazer aquilo que o seu coração está inflamado a fazer. E aqui é uma grande realidade diante de nós. Infelizmente, quando Deus ele não freia o homem, ele não coloca a sua mão sobre alguém, aquela pessoa vai se desenfrear, vai cair no abismo e vai cometer todo tipo de pecado. Olha a lista que Paulo faz aqui nos versículos 29 e 30 e 31. Eles estão cheios de iniquidade, prostituição, malícia, avareza, maldade, cheios de inveja, homicídio, contenda, engano, malignidade, murmuradores, detratores, aborrecedores de Deus, injuriadores, soberbos, presunçosos, inventores de males, desobedientes aos pais e às mães, nécios, infiéis aos contratos, sem afeição natural, irreconciliáveis e sem misericórdia. Parece que Paulo está olhando para a nossa sociedade, para a nossa era, a era moderna, em que todas essas coisas estão muitas vezes sendo até ovacionadas pela sociedade. Infelizmente Deus, ele tem deixado as pessoas viverem à sua maneira, muitas vezes por causa do seu castigo, a punição pelo pecado humano. E veja que não é somente aqueles que praticam, mas também aqueles que consentem. O último versículo diz isso: os quais, conhecendo a justiça de Deus, que são dignos de morte, os que tais coisas praticam, não somente as fazem, mas também consentem aos que as fazem. Então, que nós não possamos consentir, que nós possamos falar do amor de Deus. O amor de Deus transforma. Todos esses podem estar vivendo nesses erros que nós citamos aqui acima. Pode ter certeza que o amor de Deus, ele transforma. É um amor regenerador, é um amor que transforma, é um amor que faz a mudança na vida da pessoa. O amor de Deus, ele vem colocar em nós o seu amor infinito e maravilhoso. E quando ele vem sobre nós, com certeza nós vamos perceber o pecado e fugir dele de toda maneira. Que Deus possa abençoar a sua vida. Nos acompanhe na leitura do livro de Romanos. São 16 capítulos espetaculares que vêm para encher as nossas vidas de alegria. Que Deus te abençoe e a paz do Senhor.